Então, nosso primeiro ministrante será o Matheus Silveira Campos, com o título Homotopias com Restrições. Matheus, quando quiser. Certo, Henrique. Eu vou compartilhar minha tela e você me fala se já vai estar mostrando. Está mostrando sim. Então, já vou dar início. Então, bom dia, pessoal. O meu nome é Matheus. O meu orientador é o Marcelo e no ano de 2021 a gente realizou a pesquisa intitulada Homotopias definidas por continuidade generalizada. Eu gostaria de apresentar aqui um breve pedaço da nossa pesquisa. Então, eu dividi minha apresentação em 7 sessões, que são elas: a introdução, os objetivos, funções com continuidade generalizada, considerações adicionais sobre continuidade generalizada, homotopia generalizada, minha conclusão e minhas referências. No ano de 2014, o ex-aluno aqui do curso José Henrique, juntamente com o professor Marcelo, José Henrique foi até ex-petiano aqui do PET Matemática Pontal, eles introduziram o conceito de limite generalizado. Esse conceito é muito importante porque um dos limites mais importantes que a gente tem lá na análise, no cálculo, que é o limite utilizado na definição de integral de Riemann, é um caso particular desse conceito de limite generalizado. Aí, da mesma forma que a gente consegue definir a continuidade usual a partir dos limites usuais, o Marcelo, em 2017, conseguiu introduzir o conceito de continuidade generalizada a partir do conceito de limite generalizado. E aí, no ano passado, a gente se perguntou se era possível a gente falar de homotopia generalizada, onde as funções candidatas a serem homotópicas tenham continuidade generalizada, e a função que fazia o papel da homotopia também tenha continuidade generalizada. A resposta foi sim, e eu vou apresentar um pouco desse conceito para vocês. E conforme a gente foi se desenvolvendo a pesquisa também, a gente viu a necessidade de algumas propriedades adicionais de continuidade generalizada. Estavam faltando ferramentas para a gente demonstrar algumas proposições, com isso a gente acabou contribuindo com alguns resultados adicionais a respeito de continuidade generalizada. Então, o objetivo central da pesquisa foi propor definições apropriadas de homotopia generalizada, e o objetivo secundário foi contribuir com alguns resultados originais de continuidade generalizada. Então, vamos começar aqui falando sobre as funções com continuidade generalizada. Então, para isso, a gente vai considerar um conjunto X não vazios, dois espaços topológicos Y e Z, uma função n de x em z e um ponto A do domínio da função. Então, uma função f, ela será n contínua nesse ponto A, se e somente se existir se dado um aberto U em torno de f de A no contradomínio da f, existir um aberto V em torno de n de A no contradomínio da n, tal que a imagem direta de n a menos 1 de V pela f, onde esse V aqui é um aberto existente, cai dentro do U que foi dado inicialmente. Quando a gente fixa esse continuador n, a gente vai chamar o conjunto das funções que são n contínuas em um ponto A por esse símbolo aqui. E o conjunto das funções que são n contínuas em todos os pontos por esse outro símbolo aqui. Essa função n, a gente chama ela de continuador. E a função f será o continuante. Então, a função que está sendo analisada é o continuante, e a função que está dando a continuidade é o nosso continuador. Agora, continuidade generalizada no sentido amplo, o que é essa definição? Uma função f ela será amplamente n contínua em um ponto A do domínio, se e somente se, dado um aberto U em torno de f de A lá no nosso contradomínio da f, existir um aberto V em torno de n de A no contradomínio da n, tal que, se você pegar esse aberto existente e interceptar com a imagem da n, isso cai dentro da imagem direta de f a menos 1 de U pela n, onde esse U aqui foi dado inicialmente. Aí, quando a gente fixa esse continuador n,
a gente vai denotar o conjunto das funções que são amplamente n contínuas no ponto A, por esse símbolo aqui, e amplamente n contínuas em todos os pontos, por esse outro símbolo aqui. Aí tem a continuidade no sentido estrito. Essa continuidade no sentido estrito é a mesma definição do que ser amplamente n contínua, porém, a gente vai pedir que o nosso continuador n seja injetivo. Então, é um sentido mais estrito mesmo da palavra. A gente está restringindo o continuador. Quando a gente fixa o continuador n, aí o conjunto das funções que são estritamente n contínuas no ponto A gente denota por esse símbolo aqui. E o conjunto das funções que são estritamente n contínuas em todos os pontos, por esse outro símbolo aqui. Então, aqui eu trouxe alguns resultados que está no artigo do Marcelo, publicado na Bejon no ano de 2020. Esse primeiro resultado, que esse teorema, ele relaciona esses três conceitos de continuidade generalizada que eu acabei de apresentar. Então, são eles, ó. Se a f é n contínua em um ponto A, então a f vai ser amplamente n contínua nesse ponto A. Se a f é estritamente n contínua no ponto A, então a f vai ser n contínua em ponto A. Já esse próximo resultado é uma caracterização para as funções amplamente n contínuas, n contínuas. Então, uma função f vai ser amplamente n contínua se somente se a imagem direta do f é menos 1 de u vai ser um aberto lá na imagem da n, para cada aberto u que você pegar no contradomínio da f. Então, a partir de agora, são as contribuições que a nossa pesquisa teve. Então, eu vou falar agora de considerações adicionais de continuidade generalizada e a posterior de homotopia generalizada. Então, eu vou mostrar apenas algumas aqui considerações. Então, a primeira será a caracterização para as funções n contínuas. Essa caracterização fala que, na definição, a gente define n contínua através de abertos. Porém, a gente pode trabalhar tanto com vizinhanças quanto com vizinhanças básicas. Então, uma caracterização bem legal, porque tanto faz trabalhar com abertos, vizinhanças ou vizinhanças básicas. Essa outra caracterização é uma caracterização para as funções n contínuas também, que você também não precisa só trabalhar com abertos, vizinhanças e vizinhanças básicas, você também pode trabalhar com abertos subbásicos. Já aqui é a caracterização para amplamente n contínua. Você também pode trabalhar com abertos, vizinhanças e vizinhanças básicas. Esse teorema aqui, ele talvez é o teorema mais importante que a gente tenha no trabalho, dessa parte de considerações adicionais de continuidade generalizada, que vem a falar de qual é o comportamento de funções com continuidade generalizada com respeito à composição. Como que essas composições se comportam quando elas têm continuidade generalizada. Então, essas afirmações aqui serão verdadeiras, ó. Se f aqui é uma função qualquer e a g ela é contínua, então a g bola f ela vai ser f contínua. Se f ela é n contínua e a g ela é contínua, então g bola f será n contínua. Se n é uma função qualquer, a identidade é p contínua, então a n vai ser p bola n contínua. Se f é n contínua e identidade é p contínua, então a f vai ser p bola n contínua. Se a f é n contínua, a g é identidade e a identidade é p contínua, então a g bola f vai ser p bola n contínua. Aí aqui tem um diagrama que é para facilitar essas composições que estão feitas aqui no teorema. Agora a gente vai considerar quatro conjuntos não vazios e as seguintes funções: a f indo de A em C, a g indo de B em D. Aí a gente vai definir como função cartesiana a função que tenha domínio A cartesiano B contra domínio C cartesiano D, e a lei de formação dela é dada dessa seguinte forma aqui, essa é a equação 3. Então, a próxima proposição aqui vai ser a respeito do comportamento dessas funções cartesianas com respeito à continuidade generalizada. Então, se a gente tiver uma função f que ela é n contínua e uma função g que ela é m contínua, então a função cartesiana
a f cartesiano G vai ser n cartesiano M contínuo. Ou seja, a função cartesiana dos continuadores será contínua com respeito à função cartesiana dos continuadores. Então, a função... Perdão, que eu tinha falado função dos continuadores, que é a função dos continuantes. Então, a função cartesiana dos continuantes vai ser contínua com respeito à função cartesiana dos continuadores. A partir de agora, eu vou abordar o conceito de homotopia generalizada. Então, como que a gente definiu o primeiro conceito aqui de homotopia generalizada? Então, a gente considerou x um conjunto não vazio, y e z espaços topológicos, n de x em z uma função e f e g funções n contínuas. Dizemos que f e g serão n homotópicas se e somente se existir uma função h satisfazendo três condições. A primeira é que a deformação, a gente pode entender isso como estágio de deformação, essa função h. O estágio inicial dessa deformação começa na imagem da f. Isso da imagem da f em todos os pontos. O estágio final da deformação termina na imagem da g. E a h, ela será n cartesiana identidade contínua, onde a função n cartesiana identidade é dada dessa seguinte forma aqui. Pode se perguntar, né? Por que tomar essa função aqui? Não é muito específico, Matheus? Sim, é muito específica. Porém, a gente percebeu que se ao tomar essa função n aqui, sendo a identidade em x, a gente vê que esse conceito de serem n homotópicas é equivalente ao conceito de homotopia usual que a gente tem lá. Então, é por isso que a gente toma essa função aqui, porque a gente consegue generalizar o caso de homotopias. O que eu quero chamar a atenção aqui também é que essa função cartesiana aqui, a gente tem um contradomínio, que é um produto cartesiano, e nela está contida a topologia produto. Então, duas funções que são n homotópicas, a gente vai denotar por esse símbolo, e caso a gente queira evidenciar a n homotopia entre elas, a gente vai denotar por esse outro símbolo aqui. Matheus, desculpe interromper, mas você tem mais 3 minutos, ok? Tá bom, obrigado, Henrique. Então, vou mostrar aqui dois exemplos de funções n contínuas. F de x igual a menos 1, g de x igual a 1 e n de x igual a 0. A f vai ser n homotópica a g. Então, essas duas funções constantes são n homotópicas com respeito a esse continuador. Outro exemplo aqui é que a f identidade, a g sendo x mais 1 e a n é identidade, a gente vai ter que f é n homotópica a g. Então, outro conceito aqui de estritamente n-homotópica. Então, as duas funções serão estritamente n-homotópicas se existir uma função h satisfazendo três condições. O estágio inicial de deformação começa na imagem da f, o estágio final de deformação termina na imagem da g, e a h ela é n bola π1 contínua, onde essa π1 aqui é a projeção da primeira coordenada, e essa composição, a lei de formação dela é dada da seguinte forma. Nota aqui que o nosso contradomínio já não tem mais um produto cartesiano. Então, trabalhar com esse contradomínio que é muito interessante, porque não precisa trabalhar com a topologia produto. Eu já vou falar o porquê essa definição de estritamente n-homotópica, esse estrito aqui. Então, primeiro, se f é estritamente n-homotópica a g, a gente denota para esse símbolo aqui. Dois exemplos aqui de estritamente n-homotópicas. Então, se você pegar a função f igual a menos 1, g igual a 1 e n é igual a 0, então a f é estritamente n-homotópica a g. Já, se você pegar a função f sendo a identidade, a g sendo x mais 1 e a n sendo a identidade, a gente vai ter que f não vai ser estritamente n-homotópica a g. Ou seja, a gente tinha visto anteriormente que esse exemplo aqui, elas eram n-homotópicas, porém elas não são estritamente n-homotópicas. Então, se elas são n-homotópicas, a gente não vai poder concluir que elas são estritamente n-homotópicas. Aí, o próximo teorema que vem é relacionar esses dois conceitos. Então, o que vem falar esse teorema? Se a f for estritamente n-homotópica a g, então a f vai ser homotópica a g. Porém, como a gente viu, a recíproca desse teorema é falsa. Mas se você tiver estrita n-homotopia, você vai ter a n-homotopia. Então, aqui a gente tem que a relação de ser estritamente n-homotópica vai ser uma relação simétrica,
Como corolário, a gente vai ter que a relação de ser N-homotópica é uma relação simétrica. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o continuador aqui não precisou restringir nada, pedir que ele é injetivo ou restringir ele para alguma coisa. Então, simétrica funcionou tudo bem. A partir desse momento aqui, a gente começou a se perguntar, será que o conceito de N-homotopia é uma relação de equivalência no conjunto CN? E a gente começou a trabalhar em cima disso na nossa pesquisa. Aí, para isso, a gente foi e criou um novo conceito de homotopia generalizada também, que são o conceito de elas estarem N conectadas. Então, as funções FG, elas estarão N conectadas somente se existir um caminho contínuo, tal que esse caminho começa em F e termina em G. Esse caminho está lá no espaço das funções N contínuas. Aí, com isso, a gente foi e restabeleceu relações entre esses três conceitos. Então, o primeiro é que se FG são N homotópicas e N é injetiva, então a F estará N conectada com G. Só falta mais um slide aqui. Então, esse teorema aqui a gente preparou para fazer a recíproca desse outro teorema, para quando elas estiverem N conectadas, elas serem N homotópicas. Então, aí com isso a gente consegue o corolário aqui, que se elas estão N conectadas, elas são N homotópicas. Aí com isso a gente tem que a relação de ser N conectada é uma relação de equivalência. Como consequência, então a relação de ser N homotópica também vai ser uma relação de equivalência no conjunto CN. E aqui, essa proposição, como falou por cima, a gente conseguiu restabelecer relações entre o conceito de N-homotopia e homotopia usual. Basta fazer algumas restrições sobre esse continuador N. Então, a conclusão do meu trabalho a gente viu que as proposições com adicionais de continuidade generalizada se comportam muito similar à continuidade usual. O tipo de homotopia generalizada é uma boa generalização de homotopia, pois eu tinha falado lá, se a gente toma N sendo identidade, a gente tem que os dois conceitos são equivalentes. As proposições têm similaridade com aquelas usuais, e a homotopia generalizada, o bom dela é que não requer nenhum tipo de estrutura topológica, métrica no nosso domínio. Então, essas são as minhas referências. Henrique, desculpa aí, tentei ser rápido aqui no final. Tudo bem, Matheus? Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. E agora eu deixo o espaço aberto para que vocês façam comentários ou perguntas, tanto pelo microfone quanto pelo chat, caso vocês prefiram. Eu vou fazer um comentário breve aqui, né, como orientador. Primeiro, quero agradecer a Eva e todo mundo que está parabenizando o trabalho aí realizado pelo Matheus. E, sobretudo, agradecer o Matheus. Matheus topou um desafio complicado de fazer um trabalho comigo, onde eu coloquei algumas exigências, de que ele deveria, se quisesse fazer iniciação científica comigo, trabalhar com as pesquisas que eu estava desenvolvendo no momento. Só para contextualizar, dentro do PET, alunos iniciantes, né, a prerrogativa de política de pesquisa cabe aos tutores, e aí os tutores escolhem os orientadores conforme o tutor percebe as habilidades que o aluno tem, os pré-requisitos que o aluno tem. Já das pesquisas do meio para frente, há um diálogo, o aluno conversa com o tutor sobre aquilo que ele mais gosta, a área que ele mais gosta, e no TCC, o aluno, o tutor, pelo menos no meu caso, né, é a política que eu adoto dentro do PET, eu dou total liberdade para que o aluno escolha o orientador que ele se identifique mais, tanto em termos de relacionamento, como em termos de conteúdo. Entretanto, nem sempre o orientador está à disposição. E era o meu caso, porque sendo tutor do PET, é muito complicado você fazer uma pesquisa assim mais aberta, que o aluno que traz o assunto e que sai um pouco da minha linha de formação. E aí eu expliquei isso para o Matheus. Matheus, olha, para ser bastante sincero, eu preferiria que você fizesse pesquisa com outro professor do ICEMP. Primeiro, porque eu sou tutor e eu tenho pouca disponibilidade de tempo para trabalhar contigo. Mas ele foi insistente. Não, eu gosto de topologia, eu gosto dessas coisas que você trabalha.
abra uma exceção. Eu falei, olha, a exceção é a seguinte, então eu vou ter que trabalhar com você naquilo em que eu tenho mais expertise e eu trabalhando com questões aí que são relativamente novas e você topa? E aí ele falou, não, eu topo. Eu falei, mas você sabe que tem riscos. Enfim, ele topou, ele assumiu os riscos e ele deu conta de lidar muito bem com isso. Então, meus parabéns mais uma vez, Matheus. Eu já expressei isso lá na época da defesa do TCC. Agora nós estamos numa fase de submeter esses resultados aí a revistas, a periódicos. Eu acho que vão ser aceitos, sim. São resultados muito bons, muito expressivos. A questão de garantia de direitos está assegurado, que já está publicado enquanto TCC na plataforma de bibliotecas virtuais da UFO, mas é sempre interessante que a gente consiga publicar isso numa revista com maior circulação, com maior expressividade aí dentro do cenário acadêmico, né? Então, a gente está procurando algumas revistas, eu creio, minha aposta é que dá para dividir esse trabalho aí em 2 artigos, um sobre as propriedades adicionais de continuidade generalizada e um outro artigo só sobre a homotopia generalizada. Por fim, eu queria dizer, ali no final o Matheus ficou um pouco nervoso, então ele falou assim, não, então aqui nós conseguimos garantir que a N-homotopia, né, de fato é uma relação de equivalência por conta de que as funções N conectadas geram uma relação de equivalência no espaço apropriado. Mas é preciso tomar cuidado. Esse link só funciona se a gente colocar algumas exigências sobre o continuador, né, Matheus? Então, você não comentou isso. Se não me falha a memória, é a injetividade no continuador, né? E precisa também que peça algumas propriedades adicionais em alguns dos contradomínios. Se não me engano, é ser Hausdorff, né? Hausdorff localmente compacto. A imagem da N. Então, assim, é bonito, mas quando você generaliza demais, você começa a enfrentar alguns espinhos. E aí, para você lidar com esses espinhos, você precisa, de certa forma, fazer aquilo que todo matemático faz. Ou você enfraquece a tese, né, o seu objetivo a ser concluído, ou você fortalece as hipóteses. Qualquer um desses 2 movimentos é o que a gente chama de enfraquecer o teorema, né? Então, vamos dizer assim, não são os teoremas no sentido mais amplo possível. Até mesmo porque eu creio que não existam esses teoremas no sentido mais amplo possível, né, Matheus? Que a gente consegue achar exemplos. São difíceis de serem construídos, mas que se diga que essa relação de equivalência ela é conseguida para as N-homotopias no sentido mais geral possível, restringindo o continuador e restringindo alguns níveis de propriedades topológicas dos contradomínios. Dito isso, se você tem relação de equivalência, aí tem um caminho aberto aí para a gente falar de grupo fundamental, que infelizmente a gente não teve tempo de abordar, né, Matheus? Quem sabe, né, futuramente, mas vai lá para a sua pós-graduação, eu creio que você vai conseguir, em qualquer lugar que seja aí, que você tenha interesse. Às vezes não também, né, porque também depende de ter bolsa, depende de todo um cenário do país, mas faz aí a sua pós-graduação, quem sabe no futuro a gente volta a retomar esses assuntos, tá? Então é isso, meus agradecimentos ao Matheus e ao agradecimento ao público aí presente.